Estamos de volta para mais uma aula e a gente continua explorando os problemas do conjunto número 2 do nosso livro Um Círculo Matemático de Moscou. Vamos fazer nessa aula o problema 8, que é um problema bem interessante. Ele fala de 3 veículos, um ônibus, uma motocicleta e um caminhão, né? Eles passam nessa ordem que está dita aqui, primeiro passa o ônibus, depois o caminhão, depois a moto, por um observador que está parado na estrada. O intervalo entre cada uma das passagens é o mesmo, ou seja, passa o ônibus, o relógio conta um intervalo, aí passa o caminhão, o relógio conta o mesmo intervalo e aí passa a motocicleta. E aí os 3 seguem adiante pela estrada e lá na frente eles vão cruzar um segundo observador que também está parado. Só que aí, como as velocidades são diferentes, a moto que passou por último pelo primeiro observador agora será a segunda. Então, lá no segundo observador, como diz o nosso enunciado, vai passar primeiro o ônibus, depois a moto e por último o caminhão. E o problema ainda diz para a gente que a velocidade da moto é 60 km por hora e do caminhão a metade, 30 km por hora. E o nosso objetivo é calcular a velocidade do ônibus. Espero que você tente alguma coisa aí, pause o vídeo, pensa um pouco, depois volta para a gente discutir, que esse problema é bem bacana. Para resolver essa questão, eu desenhei aqui o mesmo diagrama 4 vezes e a gente vai usar cada um deles para um instante de tempo. Então, esse primeiro diagrama aqui vai servir para representar o que está acontecendo naquilo que eu vou chamar de momento inicial, que vai ser o momento em que o ônibus passa pelo primeiro observador. Perceba que, por enquanto, eu não estou preocupado com o segundo observador. Estou olhando o início da nossa história. Então, quando o ônibus passa pelo primeiro observador, o caminhão vem um pouco atrás e a moto mais atrás ainda. Depois do intervalo T, o ônibus se adianta e segue e o caminhão passa pelo observador 1. Eu vou chamar essa distância que o caminhão percorreu de x. Agora, uma observação. Se o caminhão, a velocidade da moto é o dobro da velocidade do caminhão, então quando o caminhão anda x, a moto, que tem a velocidade dobrada, andará o dobro, anda 2x. Então, perceba que o caminhão agora está passando pelo observador e a moto se desloca para essa posição aqui, ó. E aí, segundo o nosso raciocínio ali, essa distância percorrida aqui corresponde a 2x. Bom, agora eu vou pular para o intervalo, para o instante 2t, ou seja, deixei passar o mesmo intervalo de tempo, que é o suficiente para que a moto alcance o primeiro observador. O caminhão seguiu adiante. Aqui está o caminhão, o ônibus já está lá na frente e aqui está a moto passando pela frente do observador 1. Bom, se eu esperei o mesmo intervalo de tempo, então a distância que a moto andou da posição anterior até o observador 1 também vale 2x. E a gente sabe que o que o caminhão vai andar é a metade, corresponde a x. Vamos agora representar o instante 3t, ou seja, eu esperei de novo o nosso intervalo t. O que vai acontecer? O caminhão, já que o intervalo é o mesmo, vai andar x para frente. Então, se ele já estava a uma distância x do observador 1, agora ele estará a uma distância 2x. E a moto, que no instante 2t estava exatamente na frente do observador 1, depois de um intervalo t, andará 2x. Ou seja,
os dois estarão juntos, a moto e o caminhão, a uma distância 2x do primeiro observador. Agora a gente vai estudar o que vai acontecer lá no final da nossa história. Nesses 3 novos diagramas, eu vou agora estudar o final da nossa história. Só que eu vou contar a história de trás para frente agora para você. Como é que acaba a história? Com a passagem do caminhão. O intervalo entre esses diagramas aqui é o mesmo intervalo T que aconteceu lá no início da nossa história. Então, um tempo T a menos, o que estava acontecendo? A moto estava passando pelo observador 2, não esqueça que a moto passa pelo observador 2 primeiro que o caminhão é o último. E onde é que está o caminhão? Bom, se eu estou voltando no tempo um intervalo T, e a gente sabe que o caminhão no intervalo T anda x, então o caminhão tem que estar aqui. E essa distância tem que ser x. Agora eu vou voltar mais um intervalo t. E a gente sabe que a cada intervalo t o caminhão anda x. Então, se eu volto t no tempo daqui para cá, o caminhão volta um pouco mais e agora ele está a uma distância correspondente a 2x. Só que perceba que no mesmo intervalo t, a moto anda 2x para trás. Então, a moto que estava aqui no observador 2 estará exatamente no mesmo ponto que o caminhão. Ou seja, aqui é o momento em que os dois se encontram. Mas quando eu terminei de contar a primeira parte da história, eu terminei exatamente no momento em que os dois se encontram. E eu chamei esse momento de 3t. Portanto, aqui é exatamente o que está acontecendo aqui. Só levei para lá. É a mesma coisa, é o mesmo momento. Então, aqui tem que ser 4t e aqui tem que ser 5t. Então, o que a gente acabou de descobrir com isso? Que a distância entre os observadores 1 e 2 é de 2x. Perceba, do observador 1 até o lugar onde os dois se encontraram, 2x. E do lugar onde eles se encontraram até o observador 2, a distância é 2x. Então, a distância entre os observadores é 4x e a moto e o caminhão se encontram exatamente no meio do caminho. Agora falta só um pouquinho para a gente encerrar esse problema. Mas recapitulando, do lado de cá eu representei as passagens do ônibus, do caminhão e da moto pelo observador 1. Do lado de cá, até agora eu só representei as passagens do caminhão e da moto pelo observador 2. Acontece que no instante anterior aqui, que nós chamamos de 3t, é o momento em que o ônibus está passando pelo observador 2. Perceba que o intervalo t depois quem passa é a moto e o intervalo t depois quem passa é o caminhão, exatamente como o enunciado conta pra gente. Bom, daí eu tiro mais uma conclusão, que é a seguinte. O ônibus estava aqui no observador 1 na hora em que o relógio, que o nosso cronômetro estava marcando 0. E ele alcança o observador 2 no momento em que o cronômetro estava marcando 3t. Ou seja, ele leva para uma mesma distância, que é a distância entre os observadores. O ônibus, que tem uma velocidade VO, leva um tempo 3t. Agora vamos ver o que os outros fazem para essa mesma distância. Vamos lá. O caminhão passa pelo observador 1 no momento t e passa pelo observador 2 no momento 5t. Mas o caminhão tem velocidade 30 km por hora. E se ele passa no observador 1 no momento t e passa pelo observador 2 no momento 5t, então ele gasta um tempo igual a 4t. Esse é o do caminhão. Agora vamos ver o da moto. A moto passa pelo observador 1 no momento 2t e passa pelo observador 2
no momento 4t, ou seja, leva um tempo 2t para fazer esse mesmo percurso, só que a moto tem velocidade 60 km por hora. Intuitivamente você vai perceber isso, né? O tempo gasto e a velocidade que um objeto tem, que um móvel tem, são inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Aliás, se a velocidade de um for o dobro do outro, ele leva a metade do tempo. Então perceba que essas grandezas, velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais. E quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto delas permanece constante. Perceba, se eu multiplicar 60 por 2t, isso vai dar 120t. Da mesma forma, se eu multiplicar 30 por 4t, isso vai dar 120t. Portanto, esse produto aqui em cima também tem que dar 120t. Ora, se aqui eu tenho 3t, esse cara aqui, que é a velocidade do ônibus, tem que valer 40 km por hora.